A gente vai começar hoje com a palestra do professor Luiz Kleber Tavares de Brito, sobre explorando a relação entre a constante cosmológica e a energia escura. O professor Luiz Kleber, ele é professor da UFLA, Universidade Federal de Lavras. Lavras é uma cidadezinha pequena no sul de Minas, a uns 100 quilômetros de São João del Rei, né? E é uma cidade pequenininha, com uma universidade grande. E, particularmente, eu conheci o Luiz Kleber, porque ele veio para cá para participar do Masterclass com a gente, e, a partir disso, virou uma colaboração que a gente tem até hoje. O professor Luiz Kleber trabalha, ele é teórico, ninguém é perfeito, né? A gente está tentando resolver este problema. Falando sério, ele vem de Belém do Pará, ele estudou na Federal do Pará, em Belém, depois fez mestrado e doutorado na USP em Física Teórica. Ele é especializado em matéria escura, energia escura, buracos negros, toda a parte de fenomenologia de partículas, teoria de campos e tudo isso daí. Inclusive, se alguém tiver interesse em saber mais de toda essa parte teórica, ele dá umas explicações sensacionais, aí, principalmente por matéria escura e energia escura. Assim, ele colabora muito para a gente realmente entender todo o mecanismo que leva a gente a entender toda essa modelagem cosmológica, todos esses modelos e toda essa conexão que a gente tem com as astropartículas, tanto da parte da física de partículas, com toda essa parte da fenomenologia. Ele consegue fazer essa conexão de uma maneira muito boa, muito eficiente e muito didática. E foi por isso que a gente convidou para ele vir aqui para dar essa palestra para a gente, porque ele consegue fazer essa conexão dessas áreas correlatas, mas nem sempre tão óbvias da gente compreender, para a gente poder ter uma palestra aqui e também para vocês conhecerem ele um pouquinho mais, quem tiver um pouquinho mais de interesse também, para poder depois pegar e conversar com ele. Luiz, muitíssimo obrigada de você estar aqui, de toda essa colaboração que você faz com a gente, essa ajuda aí, tá? Muito obrigada. Obrigado, Márcia, eu que agradeço. Posso ficar aqui embaixo, né? Eu tenho palquinhos assim, que eu costumo cair dos palquinhos, né? Eu não sei aqui, eu acho que está aparecendo, está aí, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, já vim algumas vezes aqui com a Márcia na UERJ, mas sempre no contexto do Masterclass, que a gente já há mais de 10 anos trabalha junto. E, nesse tempo, a Márcia, além de uma colaboradora, se tornou uma amiga muito querida, né? Então, eu sempre fico muito feliz de poder estar aqui com ela e aqui com vocês. Eu vou falar, como a Márcia disse aqui, esse é o título aqui da palestra, que falar da relação entre constante cosmológica e energia escura, mas eu vou tentar dar um contexto que aponta para o lado de onde vem minha formação, que é a teoria quântica de campos. Então, eu vou tentar mostrar como essas coisas se conectam e como essa conexão também leva a um grande problema, conhecido como problema da constante cosmológica, que é aí que é o meu objetivo, tentar fazer apresentar ideias que conduzam essas relações para vocês de uma forma compreensível. Vamos ver se eu atinjo o meu objetivo, tá certo? Deixa eu só falar para vocês rapidamente como é que surge o contexto dessa palestra, para você entender mais ou menos o que é que eu vou fazer. A gente lá na UFLA, onde eu trabalho, nós temos núcleos de estudos. Então, esses núcleos de estudos na universidade são muito ativos e existem núcleos de estudo nas diferentes áreas do conhecimento. E nós temos um núcleo de estudo em física teórica. E, numa conversa, um estudante, e aí os estudantes sempre impulsionam coisas, ideias novas, sempre estão levando a gente a dar passos além, né? Ele disse, professor, a gente poderia discutir no núcleo o problema da constante cosmológica. E, para discutir o problema da constante cosmológica, envolviam várias ideias, vários conhecimentos. Então, surgiu a ideia de, no núcleo, a gente ir desenvolvendo essas ideias, fazendo um estudo mais detalhado do que era necessário para, enfim, chegar e entender o problema. Não as propostas de soluções para o problema, mas entender o problema, que, por si só, já dá bastante pano para manga, né? Mas, então, eu peguei essa ideia, que era para ser desenvolvida no nosso núcleo lá, a gente não começou ainda, e eu peguei tudo isso e transformei nesse seminário. Então, o objetivo é o mesmo, passar ideias
para vocês de como essas coisas se conectam, sem entrar nos detalhes técnicos e matemáticos envolvidos. Isso não significa que eu não vou escrever equações, tá certo? Eu vou escrever equações aqui, vou tentar explicar essas equações, e aqui eu já aproveito para... Opa, aqui, né? Como é que é? Rapaz, eu sou bem eu não entendi, para ver o nível da ignorância, eu não entendi nem o que ele falou. Né? Ah, tá. Então, vai dar para usar esse aqui? Vamos lá. Ah, foi, tá. Tá jóia. Tá jóia, valeu. Então, deixa aqui, olha, mais ou menos para você ver qual é o que eu vou tentar desenvolver com vocês. Primeiro falar... não, é aqui no de cima. Não, mas o apontador tem que apontar para lá, né? Perdi o apontador. Bom, tá. Então, ali o primeiro item é fundamentos da cosmologia, né, e a constante cosmológica. Né? Então, eu vou tentar falar isso de um ponto de vista clássico, no que é que está embasado essa ideia da como é que aparece a constante cosmológica, né, e quais são esses fundamentos da cosmologia. Ou seja, a gente vai falar... obrigado. Vai apresentar um pouco, falar de relatividade geral. Depois, tem duas coisas que estão duplicadas, tá? Então, aqueles dois duplicados é só um. Depois, eu vou falar da constante cosmológica e a energia escura. Como é que a ideia da constante cosmológica, ou a inserção da constante cosmológica dentro da cosmologia, conduz a ideia de energia escura, e para que é que isso, a gente precisa disso. E depois eu vou falar da constante cosmológica na teoria quântica de campos. E aí eu vou tentar fazer a conexão entre as duas coisas, tá certo? E depois eu apresento algumas conclusões. Veja, eu vou falar de relatividade geral, teoria quântica de campos. Isso não significa que você vai precisar necessariamente ter feito cursos de teoria de campos ou ter experiência com isso, tá certo? A ideia não é essa. E não significa também que eu vou falar de tudo aqui, que não vai dar. Então, como vocês, todos são da pós-graduação em física aqui? Tá, quem é da pós-graduação? Tá. E os demais são da graduação em física, né? Então, você não precisa ter conhecimento prévio, mas precisa simplesmente acompanhar as ideias. Então, o que eu vou tentar te passar são ideias a respeito dessas coisas, tá certo? Então, vamos ver se funciona. Eu não vou falar aqui, sobre a história da cosmologia moderna. Então, eu sugiro para quem quiser, esse livro é muito interessante, é do Peebles, tá certo? Que ganhou o Prêmio Nobel pelas contribuições dele na cosmologia. E eu indico para quem quiser conhecer com um detalhe, realmente até bastante detalhe, como a cosmologia foi desenvolvida ao longo do século XX. E agora, século XXI, né? O início do século XXI. Então, fica aí a dica. Quem quiser outras referências, depois eu posso sugerir também, tá certo, dos assuntos aqui. Bem, vamos lá. Então, deixa eu passar para cá, que eu acho que eu consigo enxergar melhor. Então, primeiro, a relatividade geral. Não sei quantos aqui já tiveram algum contato. Quantos aqui já tiveram contato com relatividade geral na graduação, na pós? Tá, ok. Então, para vocês já vão ter algum conhecimento, mas para quem nunca teve, não se preocupe. Mais uma vez, fique atento só às ideias que eu quero passar. Então, na relatividade geral, o campo gravitacional, tá certo? Ele é identificado com a geometria de um espaço curvo, tá certo? Que é o primeiro itemzinho que está lá em cima. Então, o que significa quando eu digo que o campo gravitacional pode ser identificado com um espaço curvo? Então, tem uma geometria, essa expressão que você está vendo logo abaixo ali, ds quadrado, ela é uma expressão bem geral que descreve uma geometria, e essa geometria ela envolve uma métrica, e a métrica é esse G com índice μ e ni, tá certo? Então, a métrica entra aqui descrevendo os diferentes tipos de geometrias possíveis. E quando a gente fala de campo gravitacional, a geometria descrita por essa métrica é um espaço curvo. E isso é caracterizado porque tem um tensor de curvatura não nulo, tá certo? Em alguma região do espaço-tempo. O dx aí simplesmente são
diferenciais, representam diferenciais nas coordenadas do espaço-tempo. Como eu estou falando do espaço-tempo, eu tenho 4 coordenadas que vão de 0 a 3. O 0 representa uma coordenada temporal e os 3 outros índices, 1, 2, 3, as coordenadas espaciais, tá certo? Então, esta métrica que representa a geometria aqui desse espaço-tempo curvo é uma solução da equação de Einstein, equação do campo gravitacional. Então, agora eu tenho uma teoria dinâmica do campo gravitacional e eu estou falando da própria dinâmica do espaço curvo, tá certo? Então, é essa segunda equação que você vê aqui, que é a equação de Einstein. Deixa eu falar, para quem nunca viu a equação de Einstein, tem 2 termos aqui. O R, com índices μ e Ni, que aparece do lado esquerdo, tá certo? E o R que aparece ali, são tensores. É o tensor de Ritchie e o escalar de curvatura. Então, são essas grandezas que indicam para mim que eu estou falando de um espaço curvo agora, tá certo? O campo gravitacional é descrito por um espaço curvo. Então, a geometria, o conteúdo da geometria do espaço-tempo está do lado esquerdo dessa equação, e do lado direito está o conteúdo do universo, quer dizer, quais são as coisas que compõem o universo, certo? Matéria, radiação, campos, seja lá o que for, tá certo? E aí tem um jogo aí entre a matéria e a geometria, no sentido de que a matéria que entra aqui do lado direito naquele T μ, que a gente chama de tensor energia-momento, ele afeta a geometria e a geometria afeta o conteúdo da matéria. Então, é um jogo entre como a matéria afeta a geometria e como a geometria afeta a matéria. E todo os outros conteúdos que estão no universo, tá certo? Então, quando eu falo de encontrar uma solução da equação de Einstein, significa encontrar alguma geometria de um espaço curvo descrita por aquele elemento de comprimento no espaço-tempo que está lá em cima, tá certo? Eu coloquei ali aquelas notações, para quem não conhece, a notação de Einstein, e índices duplicados representam um somatório. Aqui embaixo, você tem outra equação fundamental, que é a equação da geodésica. Se você tem uma solução da equação de Einstein, um campo gravitacional, uma região onde existe um campo gravitacional, e você coloca uma partícula nesse campo gravitacional, se ela está sujeita somente ao campo gravitacional, então ela vai descrever geodésicas nessa geometria, ou seja, ela vai descrever geodésicas no campo gravitacional. E essa equação que está aqui embaixo é a equação da geodésica, né? O x com o índice μ ali são as coordenadas da partícula no espaço-tempo, que define a trajetória dela no espaço-tempo, que a gente chama de linha de mundo. A letra tal que está ali como argumento representa o tempo próprio. Quer dizer, o tempo próprio é o tempo que essa partícula mede com um reloginho que está colado com ela e que caminha durante a evolução dela pelo espaço-tempo, tá certo? Então, com essa parametrização em termos do tempo próprio, eu tenho a equação da geodésica, que é a equação que uma partícula sujeita somente ao campo gravitacional descreve na geometria, tá certo? Bem, então acabou, olha, os fundamentos da relatividade da cosmologia são esses, relatividade geral, tá certo? Bem, então vamos lá agora, como é que a cosmologia entra nessa história? Então, cosmologia vai entrar se eu tenho, na verdade, sei como determinar qual é a equação dinâmica que determina uma geometria de um espaço curvo, ou seja, determina o campo gravitacional. Então, agora eu tenho que, já que a gente está falando de cosmologia, adotar alguma solução da equação de Einstein que seja conveniente para descrever, né, a cosmologia, descrever o universo em grandes escalas, em escalas cosmológicas. Então, aqui eu tenho uma métrica, que essa aqui é uma geometria, veja, ds ao quadrado, tá certo? Então, descreve uma geometria, tem alguma métrica envolvida aí, essa é a métrica chamada de Friedmann-Lemaitre Hobson-Walker. Essa métrica, ou essa geometria, do jeito que ela está escrita ali na primeira equação, na equaçãozinha que aparece em cima, ela foi determinada simplesmente pelo que a gente chama de princípio cosmológico. O que é esse princípio cosmológico? Ele diz que o universo deve ser homogêneo e isotrópico. Pelo menos na primeira aproximação, ele é homogêneo e isotrópico. Então, se você impõe só homogeneidade e isotropia no universo, que significa o quê? Se você está em qualquer ponto do universo e você olha em todas as direções, você vai ver o universo igual em todas as direções, tá certo? E isso vale para qualquer ponto. Então, ele é homogêneo, é isotrópico, e se você impõe essa condição, você mostra que a geometria deve ter essa cara que está aí, em que esse R, θ e φ são coordenadas, tá
certo? Coordenadas esféricas, como vocês conhecem. O ADT que está ali é porque a gente sabe que a gente não tem um universo estático, tá certo? Então, a gente tem um universo dinâmico, e a gente sabe hoje que ele está em expansão, a gente sabe isso desde a final da década de 20, início da década de 30, com os trabalhos de Hubble. Então, a gente põe o ADT ali, que é o parâmetro, então, que vai ser determinado via equação de Einstein. Então, veja que só a imposição de homogeneidade e isotropia já facilita bastante a tarefa de determinar quais são as soluções da equação de Einstein compatíveis com esse princípio cosmológico de homogeneidade e isotropia. Tá bom? Então, essa é a métrica, só para você saber ali, ó, o parâmetro de curvatura é o K. Então, quais são as geometrias espaciais, falando do ponto de vista do espaço tridimensional, quais são as geometrias compatíveis com homogeneidade e isotropia? Você tem 3 geometrias possíveis. O K igual a -1, que é uma geometria hiperbólica, o K igual a 1, que é uma geometria esférica, e K igual a 0, que é uma geometria plana. Seria a geometria espacial euclidiana que a gente conhece, tá certo? Então, as coordenadas espaciais aqui são r, θ e φ, e a coordenada temporal aparece ali no primeiro termo na métrica. Tá ok? Então, eu vou tomar ali, lá embaixo está escrito, eu vou tomar K igual a 0 ao longo da apresentação. Porque K igual a 0 é o que a gente tem suporte observacional. Então, você vai ver em vários trabalhos, a gente sempre adota, em geral, tá certo? O K igual a 0, porque o suporte observacional que a gente tem indica que o universo é espacialmente plano, tá certo? Espacialmente plano, ou seja, do ponto de vista espacial, a gente tem em grande escala a geometria euclidiana, tá certo? Ok, e aí o detalhe, as coordenadas r, θ e φ são comóveis, isso significa que se você coloca uma partícula, um observador, uma partícula num certo ponto, com uma certa coordenada r, θ e φ, e se ele está sujeito somente ao campo gravitacional, ele vai seguir geodésicas, tá certo? Nessa geometria, e vai permanecer com as mesmas coordenadas r, θ e φ. Ou seja, dizer que é comóvel significa que a coordenada dele não muda quando ele segue ao longo da geodésica, tá certo? Supondo ele repousa numa coordenada, ele vai ficar com a mesma coordenada, tá ok? E aí, como é que eu vou medir distâncias? Quer dizer, as distâncias físicas podem ser medidas? Podem, claro, e elas vão depender exclusivamente do fator de escala, que é o ADT, tá certo? Ou seja, as partículas vão estar se afastando, se aproximando, de acordo com mudança no fator de escala, que é o ADT que aparece ali na métrica, tá ok? Então, essa é a métrica que a gente vai aplicar a cosmologia, e a métrica que a gente aplica a cosmologia padrão, tá certo? Pelo menos em primeira aproximação. Depois, se a gente quer seguir adiante, descrevendo pequenas mudanças ou variações na homogeneidade e isotropia, ou seja, se eu quero explicar anisotropias do universo, que a gente observa, seja olhando a distribuição das galáxias ou seja olhando radiação cósmica de fundo, então a gente tem que introduzir perturbações aí. Mas em primeira aproximação, o universo com boa aproximação homogêneo isotrópico. Ok, e como é que a constante cosmológica entra aqui nesse... eu esqueci de falar, mas fique à vontade pode me parar a qualquer momento, tá certo? Fazer perguntas é bem formal aqui para a gente conversar. O que vocês tiverem dúvida, pode parar, por gentileza. Como é que a constante cosmológica entra nessa história? Ela vai entrar ali, ó, no conteúdo do universo. Então, veja que eu estou postulando aqui, lembra que eu falei para vocês que esse TMNI, ele contém, tá certo, as componentes do universo, matéria, radiação, matéria escura, matéria bariônica, os campos do modelo padrão, seja o que for, tá certo? Está tudo nesse TMNI, e eu estou introduzindo uma nova componente aqui no universo, que é o lambda. Estou fazendo isso de forma muito arbitrária, mas a gente vai ver no final dessa primeira parte que a gente precisa desse termo lambda aí, para descrever as observações que a gente tem disponíveis hoje, tá certo?
Então, tudo bem. Então, eu coloquei ali um termo que eu chamei de T mini lambda, o T com aquela linha em cima, o T barrado em cima, quer dizer todas as outras componentes que eu preciso para descrever o universo, tá certo? Então, estou separando de tudo só ali a componente do lambda. E aí, o T de lambda vai ser definido, tá certo? Esse termo de constante cosmológica, dessa maneira que você está vendo aí, menos lambda 8πg, o G mini é a métrica, isso é definido como menos ρ lambda, ou seja, a densidade do universo, a densidade do lambda, tá certo? Da constante cosmológica. Quer dizer, a contribuição dela para o T mini que está lá em cima, tá ok? Como é que fica, então, se eu coloco esse T de lambda, que eu escrevi aqui embaixo, menos lambda 8πg G mini, se eu coloco na equação de Einstein, tá certo? Eu vou ver que vai vir essa contribuição de baixo aqui, que é a equação de Einstein. Puxa, mas acendeu o negocinho aqui, eu vi. A equação de Einstein com o termo da constante cosmológica é a equação que está escrita aí nos livros que você conhece, provavelmente, tá certo? Com a contribuição do lambda G mini do lado esquerdo. Então, você vê que eu posso interpretar o termo de constante cosmológica como fazendo parte do conteúdo do universo. Eu só tenho que interpretar isso. E acaba tendo uma interpretação bem interessante, porque você consegue associar o T de lambda a uma contribuição da energia associada ao vácuo. A gente vai ver que isso fica muito mais robusto, pelo menos eu penso assim, mais forte, quando você vai para a teoria quântica de campos, tá certo? Mas a gente vai chegar lá. Por ora, qual é o argumento que a gente pode apresentar para que associar essa contribuição do T de lambda, do tensor de energia-momento, ao vácuo? É porque o ρ do vácuo é uma constante, tá certo? Esse ρ lambda, que você está vendo ali, a densidade do vácuo é uma constante, ele é lambda, que é constante, dividido por 8πg, que é constante, e só depende de um tensor, que é o tensor métrico, certo? Então, o tensor métrico, se você só tem o espaço-tempo e só o tensor métrico, a energia que está representada só através desse tensor é uma contribuição do vácuo, certo? Então, nessa transparência a gente tem a introdução da constante cosmológica na equação de Einstein e está dando uma interpretação para ela, que ela deve ser algum tipo de contribuição que eu devo associar a uma contribuição do vácuo, tá certo? Como uma componente do universo. Então, tem uma energia do vácuo entrando. Agora, eu tenho, claro, que ver por que eu preciso disso, tá certo? E tenho que medir, tá certo? Tenho que determinar qual é o tamanho, qual é o valor dessa energia, dessa contribuição do vácuo para o universo. Tá, aqui é rapidamente, só para você ver como é que eu determino as equações de Einstein, aquela métrica de Friedmann, Lemaitre, Hobson, Walker está aqui embaixo, tá certo? Então, você compara essa segunda equação que aparece aí com a primeira que está lá em cima. A primeira é simplesmente aquela primeira equação que eu escrevi da geometria aberta, com todos os termos, tá certo? Claro que eu só estou deixando aqui os primeiros termos onde os índices são iguais, porque eu vou comparar essa equação de cima da métrica com a equação de baixo, que é a métrica de Friedmann, tá certo? E aí, o que eu aprendo é que todos os... claro, esse G mini que eu apresentei para vocês é uma matriz 4x4, tá certo? Quando você compara a equação de cima com a de baixo, você vê que todos os termos G mini com mi diferente de ni são iguais a zero, e você só tem, então, termos em que mi é igual a ni. Ou seja, eu tenho uma matriz diagonal, que é essa matriz que você está vendo aí embaixo. Então, aí eu tenho o G00, o G11, o G22 e o G33. Todas as componentes sendo zero. De posse disso, para quem nunca fez essa conta, o que você faz? Você pega as componentes dessa matriz e parte para a equação de Einstein, que é a equação lá que eu mostrei para vocês, lá no início, né? Você pega a equação de Einstein, o T que está ali mini, agora por enquanto é o T mini total, que leva em conta a contribuição de todas as componentes do universo. E aí eu posso agora calcular o tensor de Hit, que é o R mini que aparece ali, e o escalar de curvatura.
E, claro, o Gemini aparece ali e eu sei todas as componentes do Gemini. O que eu preciso fazer só é dizer alguma coisa sobre o Temini, tá certo? E aí, as componentes do Temini para um fluido perfeito, que é compatível com o universo homogêneo isotrópico, então ele tem uma cara bem particular, em que eu tenho só a diagonal principal, ele também é uma matriz 4x4, a componente 00 é a densidade, e as componentes espaciais estão associadas à pressão. Então, naturalmente, tá certo? Se eu digo que o universo, as componentes do universo são descritas como um fluido perfeito, então eu sei qual é a cara do Temini, tá certo? Ele vai entrar com a densidade total e a pressão total exercida pelas componentes do universo. E aí eu jogo isso tudo na equação de Einstein, e eu tenho essas duas equações. Então, as equações de Einstein, que são aquelas equações onde, lembra, o Mi e o Ni tomam valores 0, 1, 2 e 3. Então, quando eu coloco todas as componentes lá e faço umas continhas, arrumo todas as componentes, o que é que vai sair? Vão sair essas duas equações aí. O que eu posso combinar? É facinho de combinar as duas. Olha, e aí quando você combina multiplicando a de cima por 3, a segunda que está lá, por 3, você consegue encontrar a equação de Friedmann, que é uma equação fundamental para a cosmologia de um espaço homogêneo isotrópico, que é essa que você está vendo aí embaixo. Deixa eu só dizer para você o que é que entra nessas equações. Veja, eu tenho uma equação, a terceira equação que você vê aí no slide, que é 3A 2 pontos dividido por A. Esse A 2 pontos indica uma aceleração. Então, falando da possibilidade de um universo ter um regime acelerado de expansão, tá certo? Seja acelerado ou desacelerado, o que vai me dizer exatamente o conteúdo de matéria, como a gente vai ver já já, ok? E você tem também ali o A ponto, que significa a velocidade de expansão, certo? Então, o fator de escala muda com uma certa rapidez, tá certo? E ele pode, inclusive, variar, tá certo? Essa rapidez pode variar no tempo, a rapidez com que o universo expande. E o ρ e o P, como eu falei para vocês, é a densidade total e a pressão total. E está aqui a equação de Friedmann no final. Bom, com essa equação de Friedmann agora é que a gente vai começar a brincar para ver por que eu preciso do lambda, tá certo? E o que é que esse lambda tem a ver com a energia escura que a gente... ou a energia do vácuo. Aqui eu coloquei só para lembrá-los, olha, o T lambda, aí eu voltei só para a contribuição do lambda agora do tensor energia-momento, que é o que me interessa agora, tá certo? As componentes espaciais, esse I e I, que aparece lá, T e I, significa 1, 2 e 3, ou seja, as componentes espaciais. E elas são identificadas com a pressão, tá certo? Exercida por lambda, que é igual a menos ρ lambda, tá certo? Essa equação aqui não é difícil de você obter, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, aí sim, essa é a primeira ideia que é bem interessante, é que o lambda, ele exerce uma pressão, o conteúdo associado ao lambda, a ele está associado a uma pressão de um sinal diferente da pressão exercida pelos outros conteúdos do universo, matéria, por exemplo. Matéria, radiação e os outros conteúdos do universo exercem pressão positiva ou nula, tá certo? E aqui eu tenho agora uma componente que exerce pressão negativa. E que tipo de efeito físico é esse exercido por uma pressão negativa? Na cosmologia está associado a algum tipo de efeito de repulsão causada pela gravidade. Lembra que essa energia do vácuo está lá, é uma das componentes do universo, e ela afeta o campo gravitacional, né? A energia do vácuo afeta o campo gravitacional, e qual é o tipo de efeito que ela causa? Algum tipo de efeito repulsivo da gravitação, diferente do efeito usual que a gente conhece, que é de atração, tá certo? Então, a gente acabou de introduzir um elemento agora, aqui na cosmologia, que tem um efeito bem diferente da matéria, seja matéria bariônica ou matéria escura, que também a matéria escura, que eu não vou falar aqui, né, também não exerce pressão negativa. Só o que exerce pressão negativa é algo que funciona como uma energia do vácuo. Certo? Então, aqui a gente vê que esse termo da constante cosmológica faz isso, tá certo? Atua como energia do vácuo, causando pressão negativa. Bem, olha aqui, eu estou colocando a equação agora, lembra da equação para aceleração?
3A2 pontos A de T é igual a menos 4πg, o G é a constante gravitacional, desculpa, eu não falei antes, e aí 3P mais ρ, tá ok? Veja que se eu tenho um regime só matéria usual, ou matéria escura, ou, em outras palavras, se 3P mais ρ for positivo, ou seja, não atuar como uma energia associada ao vácuo que tem, se 3P mais ρ for positivo, então que você vai ter o A2 pontos negativo, que é o que você está vendo aqui embaixo, ó, né? A2 pontos negativo se 3P mais ρ for positivo. Então, A2 pontos negativo significa um regime de expansão que está desacelerando. Claro, se o A ponto está aumentando, então o A2 pontos é positivo. Se o A ponto está diminuindo, então o A2 pontos é negativo. Então, em um universo, tá certo? Em um universo onde essa contribuição aqui é negativa, por exemplo, um universo que só tivesse matéria usual ou matéria escura e radiação, não tivesse o lambda, eu não consigo, no universo dominado por matéria, tá certo? Matéria escura, matéria usual e radiação, eu não tenho um universo no regime de expansão desacelerada, ou acelerada. Necessariamente ele vai ser desacelerado. Ou seja, é a matéria e radiação atuando gravitacionalmente da forma usual, né? Produzindo uma atração, de modo que a tendência é fazer com que o universo colapse de novo. Ok? Bem, mas, como você já ouviu falar, o universo que nós observamos hoje, eu daqui a pouco vou falar disso rapidamente, não se comporta desse jeito. Ok? Então, a gente precisa de um lambda. Por que a gente precisa de um lambda? Porque quando você olha galáxias galáxia distante, aqui eu quero dizer redshift, eu não sei, daqui a pouco eu falo sobre redshift um pouquinho, redshift maior do que 0.1, tá certo? Para redshifts maior do que 0.1, você pode comparar galáxias para redshifts menores que 0.1 ou maiores do que 0.1, aí você basicamente define o que é galáxia próximas a gente ou mais distantes, tá certo? Então, quando você olha galáxias com redshifts maiores que 0.1, o que você vê é que essas galáxias têm um comportamento peculiar. Elas indicam para a gente que o universo não está no regime de expansão desacelerada, mas está no regime de expansão acelerada. Aqui, como é que eu uso? Eu aperto onde isso? Aqui? E eu acho que eu fiz besteira, hein? Ah, é no vermelho? Na bolinha vermelha. Eu sempre acho que o vermelho vai causar alguma coisa ruim, né? Não era o vermelho mesmo. Agora o azul ficou piscando, hein? Não parou. Tá ok? Então, veja só, o que eu quero agora, claro, aqui eu já estou dando o spoiler, porque não é spoiler, vocês já sabem, né? Todo mundo já ouviu falar que o universo atualmente encontra-se num regime de expansão acelerada, hoje? Todos já ouviram, então não estou dando spoiler nenhum, né? Esse aqui. E aí, então, o que a gente vai tentar, tá certo, de alguma forma, contrabalançar o efeito atrativo usual, tá certo, da gravitação, por alguma componente que produz repulsão gravitacional, nesse caso, a constante cosmológica ou energia do vácuo, tá certo? E ela faz esse serviço mesmo, porque, veja lá, aqui, olha, lembra que o que eu estou considerando aqui? Veja que eu tirei o termo, aqui eu já fiz alguma coisinha, como é que eu volto aqui? Deixa eu dizer para você, o que é que eu fiz nessa... Volta? Não, ali. Como é que volta agora? Está voltando, ó. Desculpa. Esse foi funcionando, mas está avançando e voltando. Aí, eu prefiro o pointer e trocar ali na mão, viu? Ah, tu prefere? Eu prefiro, porque às vezes é muito ruim, não. Eu vou trocando. Ah, por favor, Márcia. De qualquer jeito, esse pode avançar um pouquinho. Ah, isso é melhor. Veja, aqui. Volta uma, por favor, Márcia. Pessoal, aqui, voltou. Aqui eu já estou usando, lá na transparência seguinte, eu já vou usar o seguinte, que o P de lambda atua com uma pressão negativa,
tá certo? Menos ρ de lambda. Então, já vou usar isso lá. E vou usar também uma aproximação que a gente costuma usar hoje, que a gente está no estágio em que a pressão pode ser exercida pela matéria, pode ser ignorada. A gente chama de um regime de poeira, tá certo? Então, poeira, sei lá, o universo expandiu tanto, né, desde o seu início até hoje, a gente está fazendo as observações hoje, que atualmente ele expandiu tanto, essa matéria ficou diluída, de modo que a pressão passa a ser irrelevante. Então, uma aproximação é a gente fazer P igual a zero, tá certo? Na contribuição da matéria. Quando eu faço isso, pode passar, Márcia, por favor. Uso que o P do lambda, da energia, do ρ de lambda é menos ρ lambda, e considero um regime onde a matéria é descrita por poeira, ou seja, P igual a zero, veja que agora o fato, tá certo, de ter um regime acelerado ou desacelerado é aqui uma competição entre o efeito do lambda e o conteúdo de matéria e energia, a densidade que aparece aqui, tá certo? Graças a esse sinalzinho, ou seja, graças ao fato de que o lambda exerce uma pressão negativa, tá certo? Então, eu ganho um sinal relativo aqui. E aí eu tenho agora uma condição muito clara de quando é que o universo vai desenvolver um regime de expansão acelerada. Está aqui, ó. Quando o conteúdo de matéria, tá certo? E radiação. Hoje também radiação a gente já despreza, porque a contribuição dela, como a gente vai ver, é muito pequena, tá certo? Então, se eu pego a densidade de matéria, e matéria eu quero dizer matéria bariônica, matéria escura, tá certo? Matéria. E tenho o ρ de lambda, se o ρ das outras componentes menos o dobro da ρ de lambda for negativo, então eu vou ter um regime acelerado, porque esse lado direito aqui vai ser positivo. Tudo bem? Lembra que o A de T está relacionado com a expansão do universo, o A de T é positivo. Então, eu tenho, inclusive, aqui, né, uma ideia de quando é que isso pode ocorrer. Ocorre quando o ρ de lambda for da ordem do ρ barra dividido por 2. Quando os astrônomos olham para as observações, e eu não vou me meter a falar de coisas observacionais, porque seria muito querer fazer isso, né? Isso por si só é um mundo do qual eu tenho muito pouco conhecimento, tá certo? Mas os astrônomos conseguem, sabe Deus como, mas eles conseguem olhar os dados e sabem fazer a leitura de lá, assim como a Márcia sabe fazer aquela leitura daqueles dados lá do Atlas que eu fico, tá certo? Então, eles conseguem estimar, e é uma estimativa, tá certo? Porque isso deve ser bem difícil mesmo, que essa transição, veja, esse ρ de lambda, esse valor de ρ de lambda representa exatamente a transição de um regime desacelerado, quando a gente diz que o universo era dominado pela matéria, quer dizer, quando isso aqui é positivo, o ρ barra é maior do que o ρ lambda, então tem uma era ou um regime dominado pela matéria, né? Quando a evolução do universo é dominado pela matéria, então ganha a matéria e a tendência é que o universo atue gravitacionalmente do jeito que a gente conhece, atrativamente, tá certo? E aí a tendência é o regime desacelerado. Quando chega bem aqui, isso muda, e aí a gente passa a ter uma era dominada pelo vácuo, ou pela constante cosmológica, tá certo? Que até onde os dados observacionais mostram para a gente, é a era que a gente vive hoje, tá certo? Dominada pelo vácuo. Isso deve ter acontecido um dia desse, tá certo? Na escala cosmológica, 5 bilhões de anos atrás, não muito tempo atrás. O universo tem cerca de 14 bilhões de anos, tá certo? Bem, passa, por favor, Márcia. Eu tinha planejado falar 3 minutos em cada transparência, já foi, né? Bem, aqui é só para mostrar para vocês o que é que os astrônomos medem hoje. Então, hoje eles escrevem, os cosmólogos escrevem as equações de Friedmann, ou a equação de Friedmann, de uma forma muito particular, em termos desses parâmetros aqui, que são chamados parâmetros de densidade. São esses parâmetros que os astrônomos conseguem determinar. Esse parâmetro de densidade, tá certo? Ele é definido em relação a essa escala aqui, ó,
8πg dividido por 3h². Esse h aqui é o parâmetro de Hubble, é A ponto dividido por A. Esse parâmetro pode ser, então, determinado em qualquer momento que as observações permitam você determinar. A gente pode, por exemplo, determinar, é um trabalho, né, que os astrônomos desenvolvem, determinar o valor da constante de Hubble, quer dizer, o valor de h de t hoje, que é a constante de Hubble, tá certo? Então, isso define uma escala. Esse parâmetro aqui, que você está vendo aqui, ele tem dimensão de inverso de densidade. Então, na verdade, o que isso aqui está definindo é alguma escala de densidade. Então, se eu meço o parâmetro de Hubble hoje, eu vou ter uma densidade característica, uma escala de energia característica do universo definida pelo G e isso aqui pelo valor da constante de Hubble, ou parâmetro de Hubble hoje, tá certo? Bom, mas enfim, é fácil você manipular essa equação que está aqui, essa é a equação de Friedmann, tá certo? E mostrar que ela pode ser escrita em termos desses parâmetros de densidade. Lembra que eu estou considerando aqui só a contribuição, pense aqui só da matéria, e aqui só do lambda, tá ok? E isso aqui para o universo plano, lembra que espacialmente plano, eu estou tirando aí o parâmetro de curvatura da jogada, tá ok? Então, quando eu junto essas coisas, ou reescrevo essa equação em termos dos parâmetros de densidade, obtenho essa equação muito bonita aqui, que diz que, olha, a soma do parâmetro de densidade, tá certo? Soma do parâmetro de densidade, no instante t, a contribuição do parâmetro de densidade para a matéria, mais a contribuição do parâmetro de densidade para o lambda é igual a 1. Isso em qualquer momento, inclusive hoje, tá certo? Zerinho aqui, olha, quando eu coloco zerinho, quer dizer o valor desses parâmetros medidos hoje. Quer dizer, os astrônomos observando galáxias distantes, observando o redshift delas, tá certo? Devido à expansão, e consegue, então, determinar isso aqui. Hoje, claro, hoje também a soma é 1. Então, veja uma coisa interessante dessa equação. Se você consegue medir esses parâmetros, essa equação, se puder testá-la experimentalmente, ela vai te revelar se realmente você tem um universo plano ou não, né? Quer dizer, para um universo plano, isso aqui, a soma desses parâmetros tem que ser igual a 1, tá ok? Aqui eu estou colocando os valores medidos hoje. Esse aqui é valores aproximados, tá certo? Você tem... eu não coloquei aqui os valores medidos realmente pelos astrônomos, mas é em torno disso, em torno de 70% do conteúdo do universo, quando você compara com a densidade crítica, porque, veja, quando você mede o H hoje, você tem uma densidade crítica do universo, seria a quantidade de matéria no universo. Então, basicamente, você está comparando aqui a quantidade, tá certo? A quantidade de energia do vácuo em relação ao conteúdo do universo. Aqui você está comparando a quantidade de matéria em relação ao conteúdo do universo, tá certo? Então, quando você faz isso para a densidade crítica hoje do universo, tá certo? Para o universo plano, você chega aqui, ó, que a contribuição da matéria deve ser algo em torno de 30% e a contribuição do lambda algo em torno de 70% do conteúdo. Aqui, só de curiosidade, aqui encontra tanto a contribuição da matéria usual, que a gente conhece, quanto da matéria escura. Como você sabe, aqui, isso aqui é dominado pela matéria escura. Sei lá, 25%, 26% de matéria escura. Ok? Mas aqui 70% do lambda. Márcia, pode passar, por favor? E como é que você sabe disso? Como eu falei, eu não me atrevo a tentar discutir as coisas observacionais, mas como você sabe, isso aqui é um gráfico, não é o gráfico experimental, tá certo? Obtido experimentalmente, com os dados experimentais, mas foi um gráfico que passa exatamente a ideia do que a gente precisa, tá certo? Que é o seguinte, olha, esse diagrama aqui, essa é a distância, basicamente a distância de uma galáxia que você está observando, tá certo? Aqui você tem baixo redshift a 0,1, você tem basicamente tudo concordando, o que vale a lei de Hubble, tá certo? Para baixos redshifts. Quando você vai para altos redshifts, você vê que você realmente começa a ter desvio em relação a um universo que é dominado pelo lambda ou um universo que é dominado pela matéria. Essa linha aqui, olha,
representa um universo, ou esta aqui, eu não tenho mais nem, eu acho que essa aqui, representa um universo, separa universos dominados por matéria de universo dominado pelo lambda, ok? Então, quando você observa galáxias distantes, em particular supernovas, que foi como isso foi descoberto, tá certo? Você vê que os dados observacionais se ajustam nessa parte de cima. O que é que isso significa? Que quando você olha num certo redshift aqui, um redshift mais alto, você vê que as galáxias, tá certo? Elas estão, o dado experimental está aqui, elas estão mais distantes do que se esperaria de um universo dominado pela matéria. Então, é assim que, na verdade, os astrônomos chegam à conclusão de que a gente está num regime acelerado. Não está vendo negócio acelerar, tá certo? Mas é pela medida desse parâmetro cosmológico, que é um tipo de distância medida em cosmologia, que mostra que elas estão hoje mais distantes do que deveriam estar se o universo fosse dominado por matéria. Tá certo? Conclusão, aqui, ó, os dados observacionais estão aqui em cima e o universo descrito por quase 30% de matéria e praticamente 70% de energia escura. Vamos lá, Márcia. Agora eu cheguei na parte final, ainda tenho uns 12 minutos, né, pelo jeito, para a gente terminar, que é o final, é como a constante cosmológica aparece aqui na teoria quântica de campos. E aí é uma história que eu tenho que contar, tá certo? A história é muito interessante, porque a primeira coisa para você entender como a constante cosmológica, não só como ela aparece na teoria quântica de campos, mas por que isso conduz a um problema, é o seguinte. Primeiro, chamar a atenção, campos de uma teoria quântica de campos com interações, como o modelo padrão, por exemplo, tá certo? Onde os campos interagem. É isso que interessa para a gente, os campos estão interagindo. Então, numa teoria quântica de campos com interações, os campos devem ser renormalizados. Então, isso é uma exigência para que você tenha uma teoria quântica de campos com interações coerente, tá certo? Com as interações. Então, aqui, só para você ver uma maneira que a gente vê isso, que eles têm que ser renormalizados, por exemplo, se você calcula o comutador entre o campo quântico e o campo conjugado. Aqui todo mundo já deve ter feito um curso de mecânica clássica, mas se não fez, você lembra que na mecânica clássica você tem as coordenadas generalizadas e os momentos canonicamente conjugados à coordenada. Quando você vai para a teoria de campos, também você tem o campo e os momentos canonicamente conjugados ao campo, tá certo? E na teoria quântica de campos, no formalismo canônico, uma grandeza importante é o comutador dessas grandezas, tá certo? E quando você quantiza campos, tá certo, que não interagem, os campos não interagentes, a gente chama de campos livres, você vê que esse comutador aqui, ele é dado por essa expressão aqui, mas com z igual a 1. Então, na teoria livre, a gente mostra, isso é um teorema da teoria quântica de campos, que z é igual a 1 para a teoria livre, mas z é diferente de 1, maior do que 1 para a teoria com campos de interação. De modo que se você quer descrever campos de interação, eles não satisfazem a regra de computação canônica, tá certo? Por causa desse z aqui, que é diferente de 1 para uma teoria com interações. Então, como é que fica a teoria, se você tem uma teoria de campos clássica, tá certo? Você tem a teoria quântica de campos clássicas, eu quero quantizar essa teoria. Isso aqui, olha, é um exemplo de teoria de campos que a gente chama de lambda Φ4. Então, é um exemplo simples, aqui Φ4 significa que eu tenho uma alta interação. A teoria livre seria somente termos quadráticos, tá certo? Mas então eu tenho aqui um exemplo de teoria de campos de interação, e a questão é, quando eu quero descrever uma teoria quântica de campos com interações, qual é a primeira coisa que eu tenho que levar em conta? Que o campo precisa ser renormalizado. E o campo renormalizado significa assim, que esse campo aqui, tá certo? Não é essa teoria descrita dessa forma que vai me dar a teoria física correta, mas é a teoria descrita em termos desse campo φ, que é o campo renormalizado, que não satisfaz as relações de comutação. Se você olhar para cá, tá certo? Eu posso multiplicar o z pelo lado direito, esse π aqui também depende do campo, então é fácil ver que o campo não renormalizado é que satisfaz as relações de computação canônica, tá certo?
Então, se eu quero levar em conta as interações devidamente e conseguir fazer contas e fazer predições físicas com isso, eu tenho que renormalizar. Escrever a lagrangiana, ou ação, desculpa, isso aqui é ação, já estou com pressa, por isso eu estou deixando de falar, né? Isso aqui é ação, que todos, imagino, já conhecem, só que é uma ação de uma teoria de campos. Desculpa. Terrível, né? Querem me vender alguma coisa. E aqui, veja, então, esse é o passo importante. Eu tenho que, para escrever a teoria quântica de campos, que me permite fazer predições físicas, eu tenho que renormalizar o campo. Então, essa é a teoria. E para cada... veja que quando eu renormalizo o campo, automaticamente eu tenho que introduzir uma renormalização dessa constante aqui, que a gente chama de constante de acoplamento. Ela faria o papel da carga, se fosse, por exemplo, uma teoria de campos carregados, tá certo? Mas aqui é uma constante de acoplamento. Claro, para lambda igual a zero eu tenho só a teoria livre, mas para lambda diferente de zero eu tenho a teoria com interação. Então, eu preciso renormalizar isso aqui. Pode passar, Márcia. Conseguiu? Isso. E quando eu renormalizo a teoria devidamente, aí eu consigo calcular as grandezas que são observáveis. Assim como na cosmologia eu tenho os observáveis, que são os parâmetros de densidade que eu mostrei para vocês, aqui na teoria quântica de campos, o observável importante é a matriz S. Com a matriz S eu posso calcular seções de choque, por exemplo, tá certo? E como é que eu calculo a matriz S na teoria quântica de campos? Primeiro, eu tenho que usar a teoria renormalizada, tendo escrito a teoria em termos dos parâmetros renormalizados, e a matriz S, basicamente, essa é a regra, olha. Ela é a parte trivial do espalhamento, que não me interessa muito, porque significa que não aconteceu nada, as partículas não interagiram entre elas, e a parte não trivial do espalhamento. A parte não trivial do espalhamento é a soma de todos os diagramas de Feynman conexos. Eu não vou entrar muito nessa, o que é um diagrama de Feynman conexo, mas, basicamente, para aquela teoria Φ4 que eu escrevi aqui, essa é a expressão que vai te dar a matriz S. Essa parte aqui, desses três primeiros diagramas, às vezes, são linhas isoladas, quer dizer que uma partícula não está vendo a outra, essa aqui passa uma por baixo da outra, são simplesmente partículas livres, é a parte trivial do espalhamento. Agora, essas contribuições, a partir desse diagrama, são as contribuições não triviais, que vão dar as seções de choque. Para que isso me devolva um resultado físico que faça sentido, eu tenho que trabalhar com a teoria renormalizada. Esse diagrama de Feynman, como vocês sabem, tem uma forma de transformar cada desenhinho desse numa expressão matemática. Aí, uma vez que você transforma numa expressão matemática, usando as regras de Feynman, você pode calcular. A vida não é tão simples assim, dá um trabalho, dependendo do diagrama, calcular isso, tá certo? Mas o que você faz para calcular, então, a matriz S? Aquela expressão do diagrama de Feynman é, na verdade, uma expressão perturbativa. Então, o que você faz a calcular diagrama de Feynman é fazer teoria de perturbações. E, para isso, você usa uma técnica que permite reexpressar aquelas constantes de renormalização, aqueles Z's que eu mostrei para vocês, em termos do que a gente chama de contratermo. Então, são esses contratermos que vão aparecer, uma vez que eu coloco esses contratermos, eles estão lá na teoria, porque eles têm que estar lá, na teoria quântica, eles estão relacionados com aqueles Z's, com a renormalização das grandezas. Então, eu posso escrever a parte não trivial da matriz S. Olha como ela aparece. O lambda, que aparecia lá na expressão, o delta de lambda, que é o contratermo, mais os diagramas que possuem loops. Loops, volta um pouquinho só para mostrar para eles. Eu acho que vocês... Loops são essas coisas, esses diagramas aqui. Esses diagramas com loops é onde vão estar as predições da teoria quântica de campos. É isso que vai fazer a diferença. Aí é que estão as flutuações do vácuo que vão contribuir, por exemplo, para o Lamb shift, o momento magnético anômalo e para a contribuição também da constante cosmológica, que a gente está interessado depois. Pode ir, Márcia. Então, aqui, olha, só para você ver um exemplo. Eu peguei um diagrama, que aqui é diagrama assim, ó, que é uma bola e 4 linhas fora. Esse é um espalhamento bóson-bóson, tá certo? Espalhamento bóson-bóson. E aí eu posso calcular a parte não trivial do espalhamento. O que é que eu faço? Esse logaritmo, isso aqui é bem esquemático mesmo, mas o que é que ele envolve? Olha, eu estou fazendo uma conta em segunda ordem na constante de acoplamento, no lambda.
Aqui eu tenho o logaritmo, que depende de alguma escala de energia típica do processo, que está envolvendo a energia das partículas. E aqui tem uma escala. Essa escala ela entra aqui por causa de uma coisa que eu ainda não falei para vocês, mas todos já devem ter escutado falar, que quando você vai fazer teoria quântica de campos, você precisa regularizar a teoria para poder fazer as contas. Então, quando você regulariza a teoria, você coloca uma escala, essa regularização é a tua escolha, você escolhe a que é mais adequada, ou a que você prefere, ou que torna as coisas mais fáceis para você fazer os cálculos, mas invariavelmente ela traz uma escala com ela. Como depende da escolha, você imagina que essa escala, quando você vai expressar grandezas físicas, ela deve desaparecer, né? E aqui, esse 1 sobre epsilon, um fator numérico aqui, é alguma coisa que vem de um tipo de regularização específica, que a gente chama de regularização dimensional. Aí eu não vou entrar nesses detalhes, mas como é que surge a conhecida divergência, tá certo, ultravioleta da teoria quântica de campos na matriz S? Surge quando o epsilon vai para zero. Quando você retira a regularização, significa fazer epsilon para zero. Então, se você faz isso sem ter devidamente definido, fixado os contratermos, então nada disso faz sentido. Então, o contratermo ele tem que realmente ser fixado para que essa divergência que está aqui desapareça e você possa expressar o M, a matriz de espalhamento, em termos dos parâmetros físicos, tá certo? Dos parâmetros físicos. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso rapidamente. Aí vem um ponto importante, por favor, Márcia. Eu vou terminar. Aqui está o ponto importante, porque você vê que tem um certo grau de arbitrariedade aí. Eu disse, olha, vai fixar o contratermo agora para eliminar a divergência. Espera lá, que critério eu vou usar para fazer isso? E aí entra um ponto muito importante de todo esse processo de renormalizar, que chama a condição, ou as condições de renormalização. O que é a condição de renormalização? Você vai introduzir o parâmetro físico na teoria, dizendo qual é o valor dele medido numa certa escala de energia. Então, aqui eu estou dizendo, olha, que numa certa escala de energia, sei lá, baixa energia, onde você consegue fazer um experimento de espalhamento e determinar experimentalmente o valor de lambda. Então, você diz, ó, nessa energia eu consigo determinar o valor experimental do lambda. Então, aí eu estou introduzindo a informação, tá certo, de que o meu processo todo de renormalização precisa ser calibrado, tudo deve ser fixado, obedecendo isso aqui. Ok? Que o valor experimental é medido nessa escala de energia. Quando eu faço isso, olha, eu pego a expressão do M, que estava lá atrás, e coloco ele na energia S0. Quando eu coloco na energia S0, que aparece aqui é o lambda experimental, aqui o lambda que estava na lagrangiana, o contratermo, a contribuição que vem do loop, ou seja, a predição da teoria quântica de campos de um loop, e aqui está a divergência ultravioleta aparecendo como essa singularidade, ok? E agora chegou a hora de fazer a subtração. E aí a subtração é outro momento que você diz como quer fazer a subtração. Veja que eu estou dizendo que você pode escolher como fazer. Mas, obviamente, o resultado físico da matriz de espalhamento não pode depender de escolhas, tem que dar sempre o mesmo resultado. Olha, eu posso dizer assim, olha, eu quero que o lambda que estava lá na lagrangiana no início seja o lambda experimental. Se eu digo que ele deve ser o lambda experimental, então eu estou dizendo que essa soma aqui do contratermo, mais a contribuição de um loop, mais um 1 sobre epsilon, isso aqui deve ser zero. Né? Então, estou dizendo que o lambda que aparecia lá no início é o lambda experimental. Mas essa é só uma escolha, ele não precisa ser o lambda experimental. Eu posso dizer, olha, eu quero que esse contratermo aqui, que é outra forma de subtrair a divergência, ele simplesmente elimina o 1 sobre epsilon, mais nada. Ele simplesmente é o 1 sobre epsilon que está aqui, com sinal contrário, ele elimina isso. E aí o que é que sobra? O que sobra é simplesmente o lambda experimental escrito em termos do lambda. E aí eu preciso agora, para escrever a matriz S física, escrever o lambda, que aparece na lagrangiana, em termos do lambda experimental. Então veja que aquele lambda que estava lá no início não era necessariamente um valor físico. Isso vai ser fixado só no momento que eu dizer qual é a condição de renormalização e qual é o esquema de subtração que eu vou usar, tá bom? Bom, seja num ou no outro, você vai ver que isso não depende dessas escolhas, de que regularização você usa, de que esquema de subtração, está aqui o valor da matriz de espalhamento física, em termos do lambda experimental e das escalas de energia,
certo? Pronto, chegamos no ponto... Tá, Márcia, pode passar. Quanto tempo mais eu tenho? Já acabou. 0? Vocês me dão mais 3 minutos? Aí a gente... Olha, porque o ponto importante aqui vai, Márcia, depois eu falo, se alguém perguntar, eu falo essas coisas aí. Pode passar. Pode passar. Mostrar para vocês como é que... por que eu preciso falar isso para vocês? Porque é a única maneira de entender o problema da constante cosmológica. Porque como ele vai aparecer? Como é que a gente define, como é que a constante cosmológica aparece aí na teoria quântica de campos? Porque como é que a gente vê o modelo padrão hoje? O modelo padrão a gente olha como uma teoria efetiva. E dentro desse contexto de teorias efetivas, o que é uma teoria efetiva? Você diz assim, olha, o modelo padrão é uma teoria renormalizável. Então, aquele procedimento que eu mostrei ali, ele é simplificado. Simplificado no sentido, não que ele é fácil, tá certo? Ele é simplificado no sentido de que tudo que eu preciso para fazer todos os espalhamentos descritos pela matriz S físicos é simplesmente renormalizar o que aparece na lagrangiana lá original. Então, por exemplo, no lambda Φ4, tudo que eu preciso é uma teoria renormalizável. Eu só preciso renormalizar o lambda, o campo e a massa. No modelo padrão também, eu escrevo a lagrangiana clássica do modelo padrão e só preciso renormalizar os parâmetros que estão lá. Tá certo? Mas tem certas teorias que são não renormalizáveis. Um exemplo delas é a gravitação. Quando eu acoplo a gravitação com os campos do modelo padrão, isso me dá uma teoria não renormalizável. E aí eu só consigo dar significado para isso dentro do contexto das teorias efetivas. E como é que eu defino uma ação de uma teoria efetiva? Eu digo assim, olha, você deve colocar na ação de uma teoria efetiva tudo que é permitido pelas simetrias do modelo. Tá certo? Então, quando você diz tudo que é permitido pela simetria do modelo, você vê que no contexto de uma teoria quântica de campos efetiva, o lambda aparece naturalmente, ele tem que estar lá. Tá certo? Ele tem que estar lá e está sujeito, como teoria quântica de campos, a ser renormalizado também. Pode passar, Márcia. Então, você vai fazer teoria quântica de campos, a partir dessa ação aqui, onde você coloca todos os termos possíveis. Melhor passar ali no... Vai lá. Pode ir. Aí, como é que vai ficar a teoria quântica de campos? Se você pega o que estava no início, com todos os termos... Bem, a coisa não é tão louca assim, né? Tudo que é permitido de acordo com as simetrias do modelo. Não só os termos renormalizáveis, mas os não renormalizáveis também. Tá certo? Que a teoria quântica de campos efetiva te dá uma técnica para pegar um modelo que contém termos não renormalizáveis numa certa ordem e torná-los renormalizáveis. Qual é o preço que você paga? Você tem que colocar mais parâmetros a serem medidos no modelo. Claro que isso fica inviável depois de uma certa ordem, porque você vai precisar medir muita coisa. Então, já não vale a pena fazer fenomenologia com isso. Mas, até um certo ponto, se você tem controle disso, é uma maneira de se fazer fenomenologia, tá bom? Então, ok, aí a teoria é um pouco mais complicada na teoria quântica, porque você precisa dos contratermos, claro, como a gente viu, você precisa de termo de fixação de gauge, você precisa, inclusive, de termos fantasmas. Tem até fantasma nesse negócio, tá certo? Mas você precisa dos termos fantasmas para fazer a teoria quântica de campos coerente e para que te dê uma matriz S satisfazendo todas as simetrias e as propriedades que ela deve satisfazer. Pode ir, Márcia. Bom, então, como eu falei para vocês, para a gente finalizar, a constante cosmológica aparece numa teoria quântica de campos efetiva de forma natural, ela tem que estar lá. E tudo que vier de predição, que é uma coisa interessante, na teoria quântica de campos sem campo gravitacional, qualquer constante que vem da lagrangiana ou de uma predição da teoria de campos, ela pode simplesmente ser ignorada. Porque quando eu não tenho gravitação, constante simplesmente serve para ajustar o estado de menor energia, o estado de energia do vácuo, por exemplo. Então, isso não tem muito significado. Mas quando você tem campo gravitacional, volta só uma, por favor, Márcia. Quando você tem campo gravitacional, qualquer constante que venha daqui, ou das correções de loops, ela funciona como uma constante cosmológica. Então, você não pode mais, você não tem o direito de simplesmente ignorar isso. Porque, como a gente já viu, constante cosmológica deixa assinatura física, né, na dinâmica.
Então, vamos lá, pode ir para frente, Márcia. Então, olha aqui o problema, para tentar falar de forma... Então, está aqui, o que é isso aqui? Essa é a mesma condição de renormalização que eu tinha no caso do lambda que eu fiz para vocês. Aqui está o lambda que tem que ser determinado experimentalmente, aqui estão as predições que viriam do modelo padrão ou da teoria de campos, associado aos loops, e aqui está a constante que aparece lá no início, na Lagrangiana, que é a que vai me permitir renormalizar a teoria, tá certo? Qual é o problema que aparece? Então, o que é que eu quero dizer? Até aí, é simplesmente seguir os mesmos passos de uma teoria quântica de campos. Você renormaliza, define condições de renormalização, só que dessa vez para essa grandeza aqui, para o ρ de lambda, que naturalmente apareceu lá na Lagrangiana, lembra? Na ação, né? do campo gravitacional. Qual é o problema para a gente finalizar aqui? Esse ρ experimental, agora eu vou dizer o que é que os astrônomos mediram lá observando as supernovas. Né? Mediram isso aqui, ó, 10 a menos 48 GeV à quarta. Tá certo? Esse é o valor da energia do vácuo associada ao lambda. Isso aqui é o experimental. Ou seja, que tem que ser uma entrada na teoria, lembre? A condição de renormalização. Qual é o valor, a ordem de grandeza da energia do vácuo proveniente da teoria quântica de campos, ou seja, quando eu calculo os loops. Aí acontece uma coisa que não acontece com nenhum outro parâmetro que está no modelo padrão, ou mesmo o G gravitacional que aparece aqui, que é a ordem de grandeza dessas contribuições é de 10 a... Isso num cenário muito conservador, tá? Isso aqui é conservador, só para você entender. Eu digo, olha, eu não vou quantizar a gravidade. Eu vou olhar só a gravitação clássica e só vou olhar os campos do modelo padrão, nada mais. Se eu só faço isso, a ordem de grandeza dessa correção de loops aqui, ó, é de 10 a 8 GeV à quarta, que significa 10 a 56 vezes, pelo menos, maior do que o lambda experimental. Então, qual é o problema que tem aí? É que eu preciso ajustar, então, uma coisa que está em 10 a 8, para algo que está da ordem de 10 a menos 48. Pode fazer isso? Matematicamente eu posso fazer, eu vou lá e ajusto. Mas é meio não desejável fazer esse tipo... Márcia, fazer uma fenomenologia que você ajusta a água de 10 a 8 para 10 a menos 48, não é um tipo de fenomenologia muito agradável de se fazer, não é verdade? Então, qual é o problema da constante cosmológica? Pode passar e eu termino, agora sim, terminei. Vou colocar aqui ela escrita. O problema da constante cosmológica, então, significa resolver... Tá, qual é o problema? É que o problema da constante cosmológica, ajuste nas condições de renormalização associada à energia do vácuo, sem o suporte de qualquer simetria ou vínculo teórico fundamental. O que eu quero dizer com isso? E eu termino aqui. Não vou falar do resto, a gente vai discutindo. O fóton, por exemplo, tem massa zero. Tá certo? Isso tem implicações físicas e tem implicações teóricas no modelo padrão. Então, quando eu vou para o modelo padrão, eu posso também, quando diz respeito à massa do fóton, eu também tenho que dizer que a massa do fóton é zero via condições de renormalização. Tá certo? Mas e se eu uso um procedimento de regularização que quebra as simetrias do modelo padrão e aí o fóton aparece com um parâmetro de massa diferente de zero? O que eu posso fazer? Eu posso ajustar isso. Mas esse meu ajuste para massa do fóton experimental, para que eu tenha uma renormalização compatível com o fato que o fóton tem massa experimental zero, ele é um ajuste que não vem do nada, ele vem por causa de uma simetria do modelo padrão, que é a simetria de gauge. Então, quando eu tenho uma simetria forte como a simetria de gauge, que é uma simetria que não tem a ver com teoria de perturbação, é uma simetria da teoria quântica de campos, de fótons interagindo com leptons, então, isso é uma simetria muito poderosa que me permite criar esses vínculos. O problema é que eu tenho aqui um ajuste de 10 a 8 para 10 a menos 48, sem dispor de nenhum princípio que me justifique isso, de qualquer simetria que me justifique esse tipo de ajuste. Tá certo? Esse é o conhecido problema da constante cosmológica, ou seja, enquanto o lambda aparece naturalmente dentro do contexto de uma teoria quântica de campos, como uma energia do vácuo, porque todos esses cálculos de loops vêm de flutuações do vácuo autênticas, tá certo?
Então, lá parece ser o lugar natural para se interpretar o lambda como uma flutuação quântica do vácuo, e isso leva a um absurdo, que é o ajuste necessário para tornar as predições do modelo da teoria de campos compatíveis com o resultado medido experimentalmente. Tá bom? Então, eu passo aí, me perdoem realmente, já vi que é muita coisa para falar, vocês foram minhas cobaias, então... Mas aí a gente para aqui, aí, por favor, se tiverem questões para... Aí a gente conversa um pouco. Primeira coisa, eu vou ser muito chata e não vou abrir para questões, porque a gente está muito em cima da hora. A Sandra, né, que avisou que o mini curso, porque deu problema do ar-condicionado lá na sala, a gente vai para a sala 3096, que lá tem ar-condicionado. Aqui, como você percebeu, a gente precisa ter ar-condicionado para sobreviver. E não, que é isso. A gente também começou mais tarde, eu fiz o favor de levar um tombo aí na frente também, o que atrasou. E aí a culpa do atraso é minha, tá? Acontece. E a gente tem um coffee break lá, então desce rapidinho. O Luiz Kleber vai ficar aqui o dia todo. Se ele não estiver ali no coffee break, se não estiver ali pela pós, ele está na minha sala, que é a sala 3002 do bloco A. Então, eu vou pedir para todo mundo que, mais tarde, pode ser depois do almoço e tudo mais, ele está aqui o dia todo, aí passem lá na sala, a gente faz todos os cafés que tem direito, e aí vocês podem discutir com mais tempo com ele, mas vocês me desculpem agora, se eu abrir para perguntas, a Sandra me mata, porque a gente vai continuar atrasando tudo mais ainda. Sim, também. A gente passa contato dele também, tudo isso. Vocês me desculpem não abrir para perguntas, porque o horário aqui saiu um pouquinho de controle. Tá bom. Luiz, obrigada. Tá bom. Imagina, não, a gente começou mais tarde. A gente também teve uns atrasos. A gente começou quase 20 minutos atrasado. Tudo atrasou. Eu ainda passei bastante. Não passou, não. Não, foi no Você tempo, passou cara, uns tá 5 minutinhos. Mas sim, eu tive que cortar, não sei se faz. Já vi que não dá para falar. Não dá. Não, mas aí a gente começa a dar mais explicação, depois já vai. Nada, cara, eu que agradeço. Ó, tá tendo coffee break lá, se quiser.